Edson, quais são as principais propostas de mudança do sistema tributário brasileiro e o que impede a sua realização? Vocês falaram muito lá dentro em injustiça fiscal, né? Eu queria que você falasse sobre isso também. Vou começar pela segunda. O que impede a realização são os grandes grupos econômicos que têm interesse em mantê-lo como está. Porque da maneira como ele está, ele penaliza as camadas mais pobres da sociedade, porque no Brasil nós temos um sistema perverso que tributa demasiadamente o consumo em detrimento da renda e da propriedade. Quem são esses grupos? São os grandes grupos financeiros, são os grandes grupos econômicos, o empresariado transnacional, são aqueles que conseguem colocar seus representantes no Congresso, e enquanto essa lógica também de financiamento de campanha política continuar, nós teremos sempre os grandes grupos econômicos sendo representados no Congresso e a maioria da população ficará desassistida. Sobre a injustiça fiscal, é algo assim muito claro, né? É absurdo. Nós temos injustiça, primeiramente na tributação demasiada sobre o consumo e em detrimento da renda e do patrimônio. E mesmo dentro do consumo, nós citamos alguns casos em que uma passagem aérea ela é tributada em 3,65%, enquanto a passagem de ônibus só de ICMS ela sofre uma carga de quase 22%. E a nossa malha aérea, ela cobre aí no máximo, quem sabe, 100 cidades, e nós temos 8.500 municípios em que as pessoas dependem de ônibus, ou então vão usar seu carro próprio. A quem interessa a manutenção desse sistema tão injusto? São realmente esses grandes grupos? É claro, os políticos, aqueles que governam, a maioria é representante desses grandes grupos. E nós, como servidores públicos, auditores fiscais, que temos o dever de propor uma mudança que signifique desenvolvimento econômico com justiça social, nós temos que fazer essa denúncia. Nenhum país alcançou um grau de desenvolvimento, de bem-estar social, mantendo essa lógica de tributação em cima do consumo. As famílias que ganham até 30 salários mínimos, a tributação sobre o consumo ela pesa mais do que a tributação sobre a propriedade e a renda. Ao contrário, as famílias que têm salários e renda acima de 30 salários mínimos, essas pagam muito menos imposto sobre a propriedade e o consumo passa a ter ali um peso muito relativo, muito minimizado. Esses números seriam diferentes se a sonegação fosse bem menor ou se não houvesse sonegação. Esse é outro ponto. Não adianta fazer ajuste no sistema tributário se a outra perna, que é a do controle fiscal, do acompanhamento, não funcionar. E aí entram os órgãos de fiscalização tributária, entram também as procuradorias estaduais e a Procuradoria Nacional, que é uma atividade articulada entre fisco e procuradores no sentido de inibir a sonegação. Seja na sua origem, seja no final, quando, uma vez lançado em dívida ativa, o procurador vai cobrar esse tributo que foi deixado de recolher aos cofres públicos. Os procuradores e auditores fiscais estão conseguindo realizar o seu trabalho? Em alguma medida, naquilo que depende deles, sim. Mas encontramos, eu não posso falar pelos procuradores, mas como auditor fiscal, nós encontramos muitas limitações que a própria máquina burocrática nos coloca. Na Secretaria de Estado de Fazenda de Minas, por exemplo, muitos entraves burocráticos são colocados e a política da Secretaria ela é mais voltada para a arrecadação, garantir que um determinado quantum entre no cofre do Estado, ao contrário de trabalhar e apoiar a fiscalização no sentido de combater toda e qualquer forma de sonegação.